bem com vocês? Aqui é a Mica. Tava com saudades? Provavelmente não, né? Mas vamos lá, vamos explicar por que eu não tenho aparecido aqui. Então, primeira coisa. O último vídeo que eu passei tem 2 meses. Eu tinha meio que desistido do canal, porque, gente, é muito difícil ficar fazendo vídeo, editar. E eu falei assim, cara, não é pra mim, não quero mais fazer isso, eu vou parar. E aí eu parei. Só que eu tava conversando com os amigos meus que eles me indicaram. Eles falaram assim, cara, você é muito articulada, por que você não volta a fazer vídeos e tal, não desiste? E aí meio que deram uma forcinha, eu falei, não, velho, eu vou tentar voltar. Então vai ser aos poucos, né? Eu vou aproveitar que eu não tô trabalhando no momento, então eu vou ficar postando os vídeos. Porém, serão tipo vídeos uma vez na semana ou 2 vezes na semana, pra gente poder não se comprometer tão rápido assim, né? E acabar não postando nada. E hoje, como é uma coisa que eu queria muito falar com vocês, a gente vai falar sobre o livro da Colleen Hoover, É Assim Que Acaba, que tem essa capa maravilhosa, igualzinha ao original. Ele foi publicado pela Galera Record. E, gente, é um livro muito, muito, muito polêmico, principalmente porque a Colleen Hoover, ela agrada 50% da população e 50% ela não agrada. A gente não vai entrar no mérito do que a Colleen Hoover é boa ou que não é boa, assim, pra escrever, porque muita gente não gosta dos livros dela, acha que ela romantiza relacionamentos abusivos. Ela realmente já bateu nessa tecla, tem outras coisas que ela faz que as pessoas não gostaram. E, assim, eu já li 10 livros da Colleen Hoover. 10 livros. Tem, acho que 3 delas que eu ainda não li, mas já li todos os que ela publicou. E todos os livros dela eu gostei bastante, então eu não consigo ver toda essa coisa que as pessoas falam, mas isso é a opinião de cada um. Você pode não gostar dos livros dela, não tem nenhum problema. Eu não vim falar, elogiar a autora, meu Deus, gente, vocês têm que amar a Colleen Hoover, não é isso. Eu vim falar sobre o tema desse livro, dizem que é um dos melhores livros da autora. Eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Mas teve motivos pra isso, eu vou explicar ao longo da resenha. Mas eu também quero deixar claro que esse livro ele contém muitos gatilhos. E é sobre o tema que a gente vai falar hoje. Então, se você não leu esse livro, quer ler esse livro e não quer pegar spoilers, eu sugiro que você pare esse vídeo, leia esse livro tranquilamente, sinta todas as emoções que ele vai te passar e depois você volta pra cá pra gente poder debater mais sobre o tema que a gente vai contar, porque é impossível falar do livro sem falar sobre o tema principal. Então vamos lá. Eu vou resumir, assim, o enredo, basicamente, é sobre a história da Lily. É a Lily, porque eu sempre esqueço o nome dos personagens. A Lily, ela meio que acaba se apaixonando por um cara chamado Riley. E, assim, ele se mostra tudo aquilo que ela sempre quis, um cara super maravilhoso. Ele é neurocirurgião e eles meio que acabam se envolvendo. Porém, quando ela tudo achava que tava ótimo, né, na vida dela, ela acaba se casando com o Riley. O ex-namorado dela, que é o Atlas, ele volta na vida dela e ela fica muito abalada com isso. Então é basicamente esse ritmo. Se você acha que a história é um triângulo amoroso, eu acho que você tá redondamente enganado. Eu também achava que fosse, e eu detesto triângulos amorosos. E eu descobri que não tem nada a ver com isso. Então, não vai desconstruindo sua mente. Não é um triângulo amoroso. É muito mais, é muito além disso. Então é justamente por isso que eu vou comentar com vocês. A história é sobre relacionamento abusivo e sobre violência doméstica. Quando a gente lê um livro sobre esses temas, eles têm muitos gatilhos. Então, se você já sofreu ou já viu alguém sofrendo por esse tipo de situação, é muito importante que você saiba que esses livros contêm esse tipo de gatilho. Quando você, blogueiro, ou autor, ou qualquer outro tipo de influencer, ou vai falar sobre um livro, você sempre tem que deixar claro que existem gatilhos na história. Porque nem todo mundo aguenta esse tipo de história. Eu tenho gatilhos com traição, então livros com traição sempre são problemas pra mim. Então são coisas que realmente atingem o meu psicológico, o meu emocional. E aí eu tive muito receio de começar a ler Assim Que Acaba, porque eu sabia que teriam gatilhos que iriam me deixar arrasada. Muita gente comparou esse livro com Tarde é Demais, da autora também, que também fala sobre relacionamento abusivo. Só que Tarde Demais ele é muito mais polêmico, porque acontecem muitas coisas, então eu não vou entrar nesse mérito. Só que É Assim Que Acaba é diferente. Porque a gente não tá falando de uma personagem que tá com o cara por causa do medo, sabe? Porque na história de Tarde é Demais, a personagem principal ela fica com Asa, que é o namorado dela, porque ela tem muito medo do que ele pode fazer. Então ela tá coagida a ficar com o cara. E aqui não. A gente percebe que a Lily, ela tá ali com aquele cara porque ela realmente ama ele, porque ela quer estar ali, porque ela entendeu que aquele cara era o homem da vida dela. E aí, quando acontece, sabe, a cena de abuso,
psicológico, as cenas de violência doméstica, a gente vai percebendo que tudo aquilo que ela acreditava que era verdade começa a ruir. E esse é o grande quê da questão. Porque a autora, ela cria o personagem como um perfeito, um personagem complexo, sim, óbvio, mas um personagem que a gente gosta, que a gente passa a gostar, que a gente... E é foda porque a autora, ela fez justamente isso pra gente se colocar no lugar da personagem. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente sempre pensa, nossa, por que a pessoa tá com ele? Nossa, meu Deus, olha só aquilo, gente. O cara bateu nela, por que ela não se separou do cara? Esse é o pensamento que passa na nossa mente. Tipo, não tem outro pensamento. A gente nunca para pra pensar que existem várias questões que causam esse tipo de comportamento. A primeira delas, que é o caso do livro Tarde Demais. Tem pessoas que estão com homens porque tem medo do que ele possa fazer, porque... Tem muitos homens violentos e que falam que se você não ficar com eles, eles vão te matar. E hoje a gente vive numa sociedade onde o feminicídio tá tão gritante, tá tão absurdo, que é impossível não acreditar nesse tipo de, sabe, nesse tipo de ameaça. Aqui em Brasília, no início do ano, morreram 3 mulheres na mesma semana. Todas elas mortas por causa de ex-maridos que não aceitaram o fim do relacionamento. E é muito triste esse tipo de coisa, porque... a gente fica julgando essas mulheres, nossa, essas mulheres ficam com esses caras, só que a gente não sabe o que elas passam, a gente não sabe o abuso psicológico que elas sofrem, sabe? Porque esse tipo de pessoa, esse tipo de cara, ele sempre se coloca como vítima, ele faz a mulher se sentir errada. O abusador, ele sempre arranja um jeito de fazer com que a gente se sinta inferior, com que a gente se sinta dependente deles. E eu percebi muito isso lendo Tarde Demais. O medo constante da personagem de se separar do cara. Então, esse é o primeiro motivo das mulheres não se separarem. O segundo é porque as mulheres, elas são apaixonadas. Você acha que eu tô com um cara porque eu não gosto? Só porque, eu tô afim de ficar com cara. Gente, o que acontece? O amor é uma coisa linda. Ele é pintado como uma coisa maravilhosa. E as pessoas romantizam muito o amor. Elas acham que o fato de você amar alguém, tudo vai ficar bonito, tudo vai ficar perfeito, todo mundo vai passar pelos problemas de mãos dadas. Mas não é assim que acontece. As pessoas ficam tentando medir o que é bom e o que é mal. E fica sempre pensando que o bom vai superar o mal. Só que a vida não é assim. Se o homem não consegue se controlar quando tá com raiva, ou se ele não, sabe, ele não consegue, sabe, tipo, entender a situação, ou ele coloca coisa na mente e se deixa levar... Isso são traços de uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade, são pessoas que têm problemas de confiança. Então, não fica com esse tipo de cara. Se você tá com esse tipo de cara, não fica com esse tipo de cara. E o que aconteceu? É assim que acaba esse livro, ele me mostrou justamente isso. Eu sempre julguei essas mulheres, porque eu falei, nossa, são fracas, elas não se... Sabe, elas são, meu Deus, elas são loucas de ficar com esses caras. E eu nunca parei pra pensar nos motivos delas. E é muito triste também, porque a Colin, ela coloca uma coisa muito em xeque. Ela fala assim, por que a gente sempre julga essas mulheres? Por que a gente não pensa e fala, por que o cara bateu nela? Por que ele fez isso? A gente nunca coloca o abusador em xeque, a gente sempre coloca a mulher em xeque, a vítima. Ai, nossa, por que ela tá com ele? A gente nunca pensa no por que o abusador fez isso. A autora, ela fala uma coisa muito interessante, ela fala que todos nós, seres humanos, temos partes boas e partes ruins. Então, ninguém é totalmente vítima e ninguém é totalmente vilão. Só que a forma como a gente reage às emoções, às situações, é a forma como que as pessoas enxergam a gente. Então, a partir do momento que aconteceu a cena lá onde o cara bateu na menina, eu falei, velho, não vai rolar. Eu vou odiar esse cara, eu tenho certeza. E eu sabia disso porque eu sabia que iria, sabe, esse comportamento ia ser recorrente na história. E foi muito triste ver a Lily, ela tentando se apegar às partes boas, porque ela fica muito insegura, ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe por que levou aquele cara esse tipo de comportamento. Então ela sempre tenta arranjar uma desculpa, arranjar um jeito de perdoar essa pessoa. E é muito triste isso porque a história da Lily, ela teve um pai abusivo, um pai que batia na mãe dela, e ela sempre falou assim, não, eu nunca vou ser esse tipo de mulher, eu nunca vou ser esse tipo de mulher que aceita esse tipo de relacionamento. E isso acontece justamente com ela. Então, a autora quis mostrar pra gente que ninguém tá isento de passar por isso, nenhuma mulher, nenhum homem tá isento de passar por isso. Então, se você não tinha empatia por essas mulheres, pensa nisso, cara, é muito importante. Esse livro, ele me fez refletir sobre muitas coisas. Eu fiquei muito abalada emocionalmente por causa disso. E assim, por que eu não gostei dele tanto quanto eu já gostei de outros livros? Eu amo a Colleen Hoover, tudo que ela escreve eu leio, já falei pra vocês, eu já li 10 livros dela, eu gosto bastante da escrita dela.
Porém, eu gosto dos livros dela mais tranquilos, ou seja, os IAs, que são mais de boas de ler. Eu não gosto de livros tão pesados. Porque sempre, como falei, tem muito gatilhos, isso me deixa muito mal psicologicamente. E eu demoro muito pra ler os livros da Colleen Hoover por causa disso. Porque os últimos livros que ela foi lançando foram livros muito complexos e polêmicos. Então, eu sabia que seriam histórias difíceis de assimilar e situações difíceis de entender. E eu ficava com muito medo por causa disso, porque todo livro que eu leio que me deixa mal, eu fico dias e dias pensando nele, sabe? Me sentindo oprimida. E eu não gosto desse tipo de leitura. Só que eu senti a necessidade de ler esse livro, porque eu sabia que era um dos melhores da autora. Eu só não gostei dele por um motivo. Eu tive spoilers do que acontecia. Quando você lê a sinopse do livro, você não entende. Você acha que, como eu falei, é um triângulo amoroso e tal. Você não sabe do que tá, né? O que tá passando por debaixo de todo o enredo. E aí, quando eu tava no Instagram, eu li uma resenha da menina falando sobre o relacionamento, do que era a violência doméstica. E isso, tipo, meio que acabou com todas as minhas expectativas, porque eu acabei tendo spoiler, eu acabei já sabendo quem eu deveria odiar, então não fez com que eu me simpatizasse com o casal no início, pra depois eu sentir as emoções, tipo, meu Deus, cara, eu fui enganado, o cara é mó filho da puta. Não tive isso. Eu já sabia que ele era assim, eu já previ o comportamento dele, então eu não consegui meio que me colocar no lugar da Lily. Meio que eu já sabia disso e fiquei esperando alguma coisa a mais que não aconteceu. E é por isso que eu não gostei tanto da obra assim. Eu dei nota 4, porém é um livro que, gente, que é um livro extremamente maravilhoso. Ele realmente é muito importante. E é um livro que não é pra todo mundo. Eu falei isso na minha resenha lá no blog. Não é pra todo mundo, porque, como eu falei, ele tem muito gatilho e nem todo mundo tá pronto pra receber esse tipo de emoção, pra receber esse tipo de informação. Então, se você é do tipo que, não, realmente eu gosto de livros assim, eu gosto de, sabe, de ter uma coisa meio imersiva, você lê esse livro. Se você não é esse tipo de pessoa, se você tem um psicológico frágil, que nem eu, e às vezes precisa meio que assimilar as coisas um pouco, se prepare, entendeu? Ler coisas mais leves. Eu demorei praticamente 3 meses pra ler esse livro, pra encarar a leitura desse livro. Ele chegou aqui em casa por troca do Scooby e eu fiquei deixando guardado na estante lá, fingindo que ele não existia, enrolando. Mas janeiro chegou e eu falei, vamos, eu tenho que tirar alguns livros da estante, tenho que ler. E eu meio que eu li. E eu li ele em um dia, porque eu falei, cara, se eu parar de ler esse livro, eu não vou conseguir terminar. Justamente porque eu sabia que o impacto ia ser tão grande que eu não ia me forçar a continuar lendo. Mas por isso que eu falei, velho, vou ler de uma vez. E eu acabei amando, assim. Claro que eu não dei nota máxima pelo motivo que eu já falei, mas eu amei como a autora falou. Como eu falei, não tô entrando no mérito de Colleen Hoover escreve bem ou escreve mal. Eu tô entrando no mérito, assim, ela sempre mexe com as nossas emoções, os livros dela são muito intensos e é um tema que precisa ser debatido, principalmente porque a gente tá nesse negócio de empoderamento feminino, feministas, e nós mulheres, a gente tem que ter sororidade com as outras mulheres, né? Então é um livro muito reflexivo que eu realmente super indico, mas não pra todo mundo, né? Ressalvo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, tá? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Compartilhe essa resenha também com seus amigos que já leram a história pra mim saber se eles gostaram ou não. Eu vou deixar também embaixo aqui as minhas redes sociais pra vocês acompanhar o blog, pra você acompanhar o Instagram e o Facebook. E é isso. Vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.